E 57, e já já a gente vai seguir aqui no Jornal Gente falando sobre a questão do Mercosul, né? Falar um pouco mais sobre a reunião da cúpula que aconteceu nessa semana no Rio de Janeiro, a posse de Milei, né? Como que se encaixa nesse cenário. E, além de tudo, uma outra questão que a gente nunca imaginou, né, Sônia, que fosse passar pelas nossas cabeças, que é a disputa que a Venezuela resolveu desengavetar, falou, vamos ver aqui que problema que a gente pode causar para o mundo agora, o que a gente pode usar aqui como cortina de fumaça para tentar esconder os problemas do país e impulsionar a campanha para tentar a reeleição do Maduro, que é tentar tirar esse pedaço de terra, 70% do território da Guiana, Essequibo, e as ameaças que têm sido feitas contra esse país, já envolvendo, inclusive, Estados Unidos e Rússia, porque Nicolás Maduro é esperado na Rússia para conversar com Vladimir Putin. Até agora a posição do Putin em relação a esse conflito não está clara, até porque a Rússia já está envolvida em uma outra guerra, em um outro conflito, uma disputa de território, e, enfim, são aliados históricos. Vamos ver o que sai desse encontro. Então, daqui a pouquinho a gente já vai discutir um pouco mais isso com mais um convidado do Jornal Gente desse sábado, o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, que sempre nos atende aqui para discutir esses assuntos. Aliás, ele já está com a gente aqui na linha. Tudo bem, professor? Bom dia para o senhor. Bom dia. Tudo bom, professor? Sônia Blota e Ana Paula Rodrigues conversando com o senhor. Um grande prazer ter o senhor no Jornal Gente. Olha, América Latina e principalmente a parte da América do Sul também são destaques, né, no noticiário internacional, além da guerra entre Israel e o Hamas. Então a gente queria começar, professor, falando sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia e o balde de água fria que Emmanuel Macron, aqui durante a COP28, jogou em cima do acordo que o Brasil esperava que fosse assinado até o dia 7, último dia na presidência rotativa do Mercosul, e isso acabou não acontecendo. Professor Furriela, seja muito bem-vindo. Realmente é uma pena, é um acordo negociado há mais de 20 anos, avançou agora nos últimos anos, inclusive em 2019 houve todo um aperfeiçoamento, o Brasil acabou aceitando algumas cláusulas aí que aumentam a competitividade da indústria brasileira, já que teria que enfrentar a indústria europeia com isenção de impostos de importação, que é um grande desafio, mas o Brasil naquele momento acabou decidindo ceder, até porque também senão o acordo não sai, caso as partes não cedam. E aí vieram, já naquele momento, exigências ambientais adicionais por parte da França, ainda em 2019. Aí o Brasil começou a criticar essas exigências, alegando que, na verdade, elas serviam para justificar o protecionismo francês a seus pequenos agricultores, porque daí é o oposto. Seria a União Europeia, países da União Europeia, principalmente a França, não querendo enfrentar a concorrência do agronegócio dos países membros do Mercosul, principalmente do Brasil, que aí a gente é extremamente eficiente e eles teriam que lidar com essa concorrência. Os anos se passaram, veio o governo Lula prometendo levar a cabo este acordo, prometendo negociar, e a gente tinha uma expectativa de que o acordo efetivamente saísse por dois motivos. Um, né, que tanto os países membros do Mercosul quanto da União Europeia acabaram se encontrando em reuniões internacionais recentes, ou seja, houve ali toda uma interlocução, como também com a eleição do Milei na Argentina, havia-se ali a alegação de que como ele talvez não aceitasse um acordo com a União Europeia pelo lado argentino, haveria uma mudança nesse posicionamento, que esse acordo teria que ser assinado antes da posse, que ela está acontecendo. E aí acabou não vindo novamente o acordo. A França é que acaba sendo responsabilizada, porque foi o discurso do Macron que sepultou o acordo, dizendo que não aceitava, aí novamente com as alegações ambientais, que o Brasil já tinha dito que ia aceitar cumprir. Então vieram novas. Então a gente tem aí pontos de divergência ainda nesse acordo,
por parte de agentes que a gente percebe muito bem quais são. Eventualmente, a Argentina vai ser um novo obstáculo, porque o Milei vê esse acordo de outra forma. O governo brasileiro que não assume isso, mas também é muito pressionado por certos setores do PT que não concordam com essa abertura de mercado industrial brasileiro, e principalmente a França, já que Macron não quer perder o apoio dos agricultores franceses, dos pequenos agricultores, que são muito numerosos, e é um setor importante, né, dentro daquele eleitorado que ele pretende ter para continuar seu projeto político. Então, são esses os fatores, não é? Então, infelizmente, esse acordo não vai acontecer num curto espaço de tempo. E mesmo que os países membros do Mercosul decidam aceitar novas exigências ambientais, como o motivo que leva a França a não querer o acordo não é esse, e sim uma questão interna com seus pequenos agricultores, minifundiários, acaba se não fazendo, e é uma infelicidade para os dois blocos, já que a gente vive um mundo em transformação, com uma grande concorrência, com uma potência em ascensão política, que é o caso da China, e a gente teria que se posicionar melhor no cenário internacional, senão a América do Sul fica na berlinda como já está, periférica, e a Europa vai se desatualizando. Exatamente. Agora, de fato, esse acordo não parece algo tão próximo. A postura do Brasil também não parece que vá mudar, né, professor, em relação a essas exigências que têm sido feitas pela França. Só que tem um componente novo no Mercosul, que a gente debatia aqui um pouco antes da sua chegada ao jornal, que é o novo governo da Argentina, que é a chegada de Javier Milei ao bloco, né? Uma pessoa que critica, inclusive, o Mercosul, mas há uma aposta de que ele deve baixar um pouco o tom em relação a isso e se aproximar do Brasil, porque eles precisam mais de nós do que o contrário. O senhor aposta nisso também, ou o senhor acredita que pode haver uma mudança radical nessa relação entre os dois países? Eu acredito que não vai ter mudança radical por vários fatores, não é? Bom, primeiramente que depois os governos eleitos, eles deixam para trás aquilo que levaram na campanha e se tornam propriamente governantes. Ser candidato e governante não é a mesma coisa, né? Então assume o governo, assume as responsabilidades. Para o Brasil, o relacionamento com a Argentina é importante, mas para a Argentina ela não é importante, ele é fundamental. Esse tipo de relacionamento, tanto comercial como contar com apoio internacional do Brasil, que é uma potência regional, veja só que também há um apoio para ingressar nos BRICS, né, e outros organismos internacionais. A Argentina ela precisa disso para se projetar e precisa da relação comercial para movimentar sua economia. Senão não sobrevive, ainda mais num cenário de crise. A crise acaba se agravando. E como esse relacionamento traz aquilo que para a Argentina economicamente agora é fundamental, que são divisas e moeda forte, né, dólares, há essa necessidade. E tem uma outra situação. O que qualquer governante de países integrantes do Mercosul podem criticar, o único ponto que eu vejo, não digo que é válido ou não, mas que pode ser objeto de crítica, é a obrigação de negociar em bloco, né? Isso é um problema às vezes para o Brasil. Então, toda vez que vem uma tratativa, há uma necessidade de todos os integrantes do Mercosul participarem, porque a gente faz parte de um bloco. Se a gente não fizesse parte, o Brasil podia sozinho negociar com a União Europeia ou até outros acordos que pretendo que entenda interessantes. Mesma coisa Argentina, Uruguai e por aí vai. Então, esse é o único ponto que eu acho que talvez seja criticável. Agora, todo o resto não é, nem para o governo do Milei, nem para governo nenhum. Né, porque há ali uma série de acordos entre os integrantes do Mercosul que permite um livre comércio entre eles e já é algo consolidado, assimilado. Né? Esse livre comércio entre os integrantes permite bastante relação comercial e é importante economicamente. Então não há ninguém que possa criticar essa situação. Né? Então não vejo como seja algum ponto. Então pode-se pensar em reformular o Mercosul, que é uma proposta que, inclusive, muitos fizeram. Aliás, o ex-ministro José Serra, quando ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores, também propôs, que era o Mercosul
não ter mais como objetivo ser um mercado comum, ou seja, ser um bloco que negocia tudo em conjunto. E somente uma zona de livre comércio e talvez uma união aduaneira, né, onde você tem questões sendo tratadas em comum entre os membros e não dos membros em relação ao resto do mundo todo. Então, esse tipo de reformulação, para que a Argentina fique independente para tratar das suas questões comerciais, esse talvez seja um ponto que eu não acho recomendável para a Argentina, que está com um papel internacional muito fraco. Eu acho que talvez para o Brasil, que é uma potência regional, até seja algo a se pensar, né? Mas, de qualquer forma, se a Argentina assim entender, ela parte por uma agenda, reformula-se o Mercosul, somente para ele não ter como objetivo ser um mercado comum e ficar ali como zona de livre comércio, né? Eu acho que aí até funciona. Acabar também com a zona de livre comércio, não vejo sentido nenhum, porque, repito, tudo que havia de questão concorrencial entre os membros se resolveu há muitos anos atrás. Como é algo sólido, consolidado, só traz vantagem. Professor, o senhor falou uma frase muito interessante, assim, a Europa vai se desatualizando. Sim. E muitos discursos políticos, a gente ouve bastante, estão dizendo, não, mas agora a gente não precisa da Europa porque a gente tem uma China, temos países árabes, temos uma Índia, temos outros países querendo fazer parcerias. Mas conversando aqui nos bastidores da COP28, aqui em Dubai, com empresários, com o pessoal da delegação, né, da iniciativa privada, eles ainda acreditam muito no mercado europeu. O senhor acha que isso vai depender muito da iniciativa privada, a relação entre o Mercosul e a União Europeia, ou melhor, dos países que compõem o Mercosul com os países que compõem o bloco europeu? Sem dúvida, você levantou um ponto importantíssimo. Não se substituem as relações internacionais. Como é que alguém vai crer que a União Europeia é substituível por qualquer outra coisa? Apesar da União Europeia, mencionei aqui, ela estar se isolando, não fazer acordo com o Mercosul, traz também problemas para ela, porque ela também tem que se projetar internacionalmente, porque o mundo está em transformação. Apesar de tudo isso, é o bloco mais rico do planeta. Então não dá para você desprezar a União Europeia, né? Ela não é uma questão de não se faz com ela, se faz com outra, até porque as coisas não funcionam assim. Porque, na verdade, se faz com todos os que você puder fazer. Você está tirando um da lista, você não substitui por outro. Isso não existe. Quem disse isso disse um absurdo, completo absurdo. De qualquer forma, né, eu acho que os setores privados, inclusive os da União Europeia, e integrantes da União Europeia, como a Alemanha, que é o país mais rico da União Europeia, até porque é um dos mais ricos no mundo, esses vão continuar tentando patrocinar o projeto. Porque o projeto é muito importante. Agora, o que todos os estados têm que entender, os do Mercosul e da União Europeia, é que é uma relação de abertura. Se é uma relação de abertura, todo mundo vai ter setores seus mais expostos a uma concorrência mais difícil. Não existe outra situação que não seja por esse tipo de caminho. Agora, os ganhos, imagine só a abertura do mercado europeu ao Brasil, de integrantes da União Europeia, abertura sem taxação. Isso daí permitiria muitos negócios, inclusive para o setor industrial que diz que vai ser penalizado, e outros tipos de produtos, e outros setores mais competitivos da indústria nacional. Então, esse tipo de alegação de substituição é um absurdo, e concordo com você que muitos setores, principalmente da área privada, eles se animaram, porque realmente é um potencial muito importante para os negócios, para os dois blocos, não é? Então, sim, vai haver uma pressão para a continuidade, mas eu acho que, infelizmente, principalmente o lado francês, com essa questão dos agricultores, vai ser um obstáculo muito difícil de superar, mesmo que se atendam às novas exigências ambientais, até porque aquilo é uma cortina de fumaça. É uma cortina de fumaça, né? E lembrando aqui que qualquer acordo que você tenha entre um bloco que envolva países mais desenvolvidos, sempre vai ter cláusula ambiental pela própria natureza. Né? Quando eu trabalhei nos Estados Unidos no BID, que é uma organização internacional, há 20 anos atrás já era obrigatória ter cláusula ambiental. Então, independentemente de se acrescentar alguma coisa,
pela própria natureza já tem. Então essa alegação da França ela não procede, é puramente por uma questão protecionista. E ainda bem que o Brasil tem dito isso de maneira muito clara, né? Porque é exatamente isso. Agora, saindo um pouquinho só dessa questão comercial, né? Eu perguntei da Argentina, porque tem aí um fator importante que movimenta o Mercosul, e tem uma outra questão que a gente não esperava, né, professor, que é esse possível conflito, essa tensão, que por enquanto é o que a gente está vivendo, envolvendo Venezuela e a Guiana, né? Do nada desengavetaram uma ideia, uma disputa que já vem se arrastando há décadas, talvez até por uma questão de cortina de fumaça, aproveitando uma expressão que o senhor usou, para fomentar, né, fortalecer uma campanha de Nicolás Maduro para se manter no poder. Mas nós já vimos, né, essas ameaças serem feitas e serem concluídas também. As guerras se iniciarem, disputas de território se iniciarem, vide aí o que está acontecendo agora na Ucrânia, por exemplo. O senhor acredita nessa possibilidade? E qual que é o peso que esse conflito aqui do ladinho do Brasil pode ter para as nossas relações internacionais? Bom, esse conflito realmente vai ser um grande problema para o Brasil caso ele ocorra, porque a posição que o Brasil vai ter que adotar vai ser muito complexa. Mas voltando propriamente ao conflito em si, há uma disputa, né, territorial que ela mudou completamente de cenário, principalmente a partir do momento, e ninguém lembra disso, que a Guiana se tornou um país. Então, com esses anos todos, a partir do momento que ela se tornou independente da Inglaterra, ali foi constituída uma sociedade. Então, uma coisa é você ter uma disputa territorial com uma potência a partir da disputa em relação à sua colônia, territorial em sua colônia, como é o caso da Argentina em relação às Ilhas Malvinas, né? A Inglaterra está lá na Europa, a milhares de quilômetros de distância das Ilhas Malvinas, não há conexão nenhuma, nem territorial, nem cultural, nem de sociedade com as Ilhas Malvinas, sendo puramente ali um protetorado que interessa a Inglaterra ter numa ilha importante aqui da América do Sul. Então, aí a Argentina estava disputando neste contexto, né? Nem digo que justifica, aquela guerra foi outro absurdo, que também surgiu em 1982, quando o governo da Argentina, que era um governo ditatorial, estava para cair, e fez surgir aquilo para unir todos a favor do governo. E na época conseguiu, viu? A sociedade argentina, de crítica ao governo militar, passou a apoiadores, iam às ruas apoiar o governo. Então trouxe esse benefício. E depois que a guerra também foi perdida, o governo militar caiu praticamente que junto, né? Também criou um fato para se apoiar, quando não teve, também morreu junto. Agora aqui, a situação é idêntica. O governo da Venezuela não tem por que trazer esta questão agora, e mesmo que quisesse, não da forma como trouxe. Se quer discutir as suas pretensões, teria que levar algum tipo de arbitragem internacional ou de mediação. Teria que chamar a Guiana e falar, nós temos aqui uma disputa territorial e a gente precisa resolver. Essa teria que ser a conversa. A partir daí teria que surgir. Não, ela já surgiu de uma forma onde Nicolás Maduro quis arregimentar o apoio da população a si, usando o mesmo exemplo da Argentina, e um detalhe aqui, e mesmo assim não conseguiu totalmente. Na Argentina eles conseguiram, por um período. Por que não conseguiu? Naquele plebiscito que ele convocou a população inteira, maior de 12 anos, para votar, só metade da população foi votar, então não estavam interessados. Deu 95% a favor. Óbvio, quem foi votar já eram aqueles que seriam. E também óbvio, porque como é que você vai votar contra uma pretensão do seu país? Não é? Então é muito difícil que a sociedade votasse contra. Mas o meu ponto aqui, só metade foi o desinteresse. Ele conseguiu em parte isso. Então ele jogou toda a discussão nacional em torno, né, dessa questão da Guiana, uma eventual guerra, o apoio dos Estados Unidos, que seria um conflito indireto aí entre Rússia. Ele está discutindo isso lá, então ele mobilizou o país. Uma parte maior a apoiá-lo que ele não tinha, mas principalmente aí jogou a discussão da oposição, que está indo muito bem na construção de candidaturas contra o governo dele, ou seja, ele tem chance de perder as próprias eleições que ele se comprometeu a serem limpas, por isso que os Estados Unidos reduziram os embargos, então ele tinha que fazer alguma coisa na cabeça dele. Agora, depois de contar esse contexto, o ponto principal aqui é o seguinte:
tem sim muita chance, infelizmente, de acontecer uma guerra. Tem chance. Não porque ela seja viável, até porque vai ser difícil para a Venezuela, mesmo a Venezuela em relação à Guiana sendo uma potência militar. Mas ela não tem fôlego financeiro para sustentar uma guerra, mesmo tendo equipamentos militares que permitem isso. Ela tem uma dificuldade de acesso, já que não vai poder entrar pelo lado brasileiro, que é o único caminho mais fácil. Ela vai ter essas dificuldades. Mas por que eu acho que tem chance de acontecer? Porque Nicolás Maduro, para se manter no poder, vai fazer qualquer coisa. Como ele sabe que tem muita chance de ser derrotado, se ele precisar criar essa guerra, para isso ele vai criar. Ele vai se envolver nesse conflito. Tudo por conta de se manter no poder. Como para ele se manter no poder é um vale tudo, como ele já mostrou em toda a trajetória dele política, infelizmente eu acho que por este contexto há uma chance de acontecer o conflito armado. Uhum. E vale a gente lembrar, Sônia, que a Guiana tem aí um amigo muito forte, Estados Unidos, né? Exatamente. E isso que nesse gancho da Ana Paula, professor, a gente fica preocupado com o Brasil, né? Com as nossas fronteiras, a gente está do lado, que se estourar uma guerra é uma péssima notícia, é ruim para todo mundo. Como é que o senhor encaixa o Brasil nesse contexto? Bom, para o Brasil, a questão da fronteira do Brasil eu acho que não é tão importante, porque veja só, o governo brasileiro ele não tem posição política ou força política para aceitar abrir a fronteira brasileira para que as tropas da Venezuela entrem no território ali por parte de Roraima para poder atacar a Guiana. Ele não tem. Se ele tomar uma decisão destas, o governo aqui passa por um tremendo desgaste e entra o governo brasileiro numa aventura política, porque é inaceitável que o governo brasileiro faça isso. Então, não vai fazer. Né? Vamos supor que a Venezuela decida entrar mesmo assim no território brasileiro. E o Brasil não vai fazer nada em relação a isso, novo desgaste, né? Novo grau de desgaste que também, aí sim o governo brasileiro tem que tomar uma atitude, porque a agressão vai ser ao Brasil, que teve a sua soberania rompida. Então, eu acho que esse tipo de cenário este é o único que é improvável. Então, a Venezuela, mesmo com a dificuldade que tem de ter que invadir a Guiana, caso isso aconteça, obviamente, né? Segundo eu disse, pela sua própria fronteira ou pelo mar, porque são desafios logísticos muito grandes, ela vai preferir por aí mesmo com tantos problemas que isso traz. Né? Não tem alternativa. Mas o que eu vejo ao Brasil é uma outra situação. Começou a guerra entre eles, como é que o Brasil vai se posicionar? O Brasil, veja só, ele é obrigado a se posicionar nesse conflito. Por quê? Porque ele projeta-se internacionalmente como um Estado que participa das grandes discussões internacionais. Tanto é verdade que a gente foi dar palpite lá no conflito à Ucrânia com a Rússia, nós apresentamos propostas para a solução do conflito entre Israel e Hamas, e a gente se propôs até a mediar. Então a gente tenta esse papel, a gente quer ter cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, é uma pauta importante do governo brasileiro, tudo isso internacionalmente. Aí quando tem um conflito aqui na nossa fronteira, a gente não se posiciona, como é que fica isso? Então ele vai ser. E nós somos uma potência regional, né? Como eu já até mencionei várias vezes aqui na entrevista de hoje. Então se o governo brasileiro não tomar uma providência eficaz em relação a esse conflito, ele vai mostrar imaturidade internacional e nós é que vamos sair pequenos. Porque vai mostrar que a gente não tem capacidade de interlocução e isso vai diminuir a força de qualquer reivindicação brasileira em cadeira de segurança da ONU ou em qualquer papel internacional. Né? Vai ser, não digo desmoralizador, eu acho que é uma palavra muito forte, mas a gente sai menor. Então a gente vai ter que fazer. E qual vai ser a posição do governo brasileiro? Contra Nicolás Maduro, que tem apoio do governo brasileiro? Então, professor, qual vai ser a posição do governo brasileiro? A pergunta é de $1 milhão. Pois é, agora vieram algumas tentativas. Primeiro uma que não serve, né, aquela de colocar a Guiana, né, e a Venezuela para conversar no território brasileiro. Mas o que é que a Guiana vai conversar com o Estado que está ameaçando invadi-la? Né? Não tem conversa. É para conversa para negociar o quê?
Né? Não funciona esse tipo de argumento. Então o governo brasileiro está tentando jogar no sentido de que tenta fazer as partes se resolverem, quando o objetivo não tinha que ser este neste momento. Se você tem um Estado que ameaça de agredir o outro, é com o agressor que tem que se conversar. E tem que se conversar com o agressor para convencê-lo a não cometer o ato de agressão. Agora, este caminho o governo brasileiro não toma e teria que ser este, neste momento. Pois é, mas aí como é que conversa sobre isso com um ditador, né, Sônia? Porque é essa a verdade. Exato, Ana. Essa é a pergunta. E o Brasil, a gente pode passar horas discutindo isso, mas a gente sabe que por trás desse apoio do Brasil tem um interesse na grana também da Venezuela, no que deve ser pago a nós. Então, não sei, talvez o presidente esteja esperando, vamos ver no que vai dar para aí a gente se posicionar? Pode ser isso também, né? Sim, é interessante que a Venezuela se colocou numa situação de ter abandonado completamente a reputação internacional, porque veja só, ela paga quem ela quer, ela não paga quem ela tem obrigação. Porque ela fez operações com o Brasil, inclusive com outros países, ela não está pagando ninguém. Ela fez operações, ela decide. Então, se tiver um bom relacionamento com a Venezuela, a gente recebe. Não, ela tem que pagar a gente porque ela fez operações conosco, ela tem um contrato. Que, aliás, a gente pode criticar o Brasil, mas é assim que o Brasil age. O Brasil, ele cumpre seus compromissos internacionais ali desde sempre. Né? A gente teve uma ruptura em 87 no governo Sarney com aquela moratória que foi desastrosa financeiramente. Mas, historicamente, é isso que faz e é isso que tem que ser feito. Né? E outra coisa, o Brasil também ele tenta manter um relacionamento bom com esses países para tentar, através disso, conseguir que eles cumpram o que eles têm obrigação, e nem sempre funciona. Veja que Cuba não nos pagou até agora, que também está em débito com o Brasil. Né? Então, eu acho que são posicionamentos errados. Agora, o correto seria esse, falar, não, a gente não vai aceitar, sem se posicionar, que Nicolás Maduro ou que a Venezuela invada a Guiana. Não há um ato de agressão da Guiana. Se há uma questão de reivindicação territorial, o que a gente apoia é que eles levem isso para um fórum de discussão. A questão da divisão de fronteira. E não a questão de ter ou não um conflito, porque isso é inaceitável. Professor, sabe que a gente percebe, aproveitando sempre sua presença, a última vez que a gente conversou no Brasil com Z, a gente falava de uma onda de direita, né, que os governos do mundo estão vivendo nesse momento. Aí o senhor até falou para mim, e eu estou aqui até reconhecendo, o senhor falou, você falou, Sônia, você vai ver isso em 2023, e de fato isso está acontecendo. Queria que o senhor fizesse uma rápida análise para a gente do que está acontecendo nesse momento político do mundo. Realmente a gente tem. Quando há uma alternância de poder, eu não vejo problema, né? Ora você caminha para a esquerda, já houve uma onda de esquerda, agora parcial, inclusive ano passado, até tivemos a eleição do presidente Lula, Boric, né, uma eleição inédita no Chile, mesma coisa na Colômbia, né, onde no caso do Chile a extrema esquerda assumiu o poder lá, não é centro-esquerda. Centro-esquerda governou com Bachelet por muitos anos lá. Não, agora é extrema-esquerda. Então você teve essa onda. Agora a gente está com uma onda de direita. Né? Se isso é uma onda que vai e volta, eu acho que até benéfica a alternância de poder. O problema é quando ela vem e se estabelece com valores que não são democráticos. Né? Então a gente está novamente agora neste risco, eu vejo, né, na América do Sul e em vários países do mundo. Né, um risco de você ter um novo poder que, na verdade, ele vem com questões ou com decisões autocráticas, autoritárias. Né? Aí você não transita no âmbito democrático, porque enquanto está no âmbito democrático, as sociedades elas optam por, né, escolher os governos que bem entendam, né, que às vezes até favorecem reformas necessárias em certos momentos, né? Mas quando transitam com o autoritário, realmente é preocupante, é bem preocupante. E a gente, infelizmente, está numa onda onde talvez venham aí pacotes autoritários. Ou mesmo na Argentina. Né? A gente sabe que a Argentina, ela precisa passar por uma reforma que aqui nós chamamos de reforma administrativa, né? Lá talvez até uma reforma de Estado, fundamental para a Argentina. Ela tem um problema de gestão pública, de estruturação de gastos, que só com reforma mesmo resolve. Talvez um aventureiro como o Milei seja responsável por isso.
Agora, se ele for muito daquilo que ele falou logo no início da lançamento da candidatura dele, a Argentina também se põe numa aventura de extrema-direita que pode ter características autoritárias. Eu espero que seja só uma questão de campanha que tenha acontecido e ficou no passado e que não se leve isso para um governo, tanto na Argentina quanto em outros países da região. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, eu queria ouvir a sua opinião, professor, em relação a essa ascensão da extrema-direita, né? Porque a gente tem muitos exemplos de movimentos que foram autoritários, que causaram perseguição. A história está aí para quem quiser conhecê-la, e não é uma história tão antiga, né? Então, temos até pessoas que estão aqui entre nós ainda e relatam tudo que viveram nesses tempos ditatoriais. O que está levando o mundo para esse movimento, para essa guinada? Como o senhor falou, a alternância é interessante, mas a gente não está passando por uma alternância por si só, né? É uma guinada de fato. Na sua opinião, por que isso está acontecendo? Porque as classes políticas estabelecidas, elas não estão dando as respostas que a sociedade precisa. Então você tem demandas e questões a serem resolvidas que a sociedade começa a desconfiar do poder constituído. E qual é o problema? É o que eu havia dito. Uma coisa é você não acreditar naquele governo e optar por outro. Outra coisa é você não acreditar no sistema. Outra coisa é você desconfiar do funcionamento do Estado, que é aquele funcionamento permanente. Aí sim, há um problema, porque você acaba optando por governos que decidem romper isso. O Milei mesmo propôs acabar com o Banco Central, como se o Banco Central tivesse um papel único no país. O Banco Central tem vários papéis, inclusive fiscalizar o sistema financeiro. Então é uma coisa que propriamente não funciona. Ele quer substituir por outra coisa, é outra história, Mas é assim, qual é o discurso? O discurso é romper com as instituições constituídas, com as instituições democráticas, com as instituições de Estado, porque a sociedade não acredita nas respostas que estão sendo dadas. Então, acho que quem ocupa os cargos públicos atuais tem uma enorme responsabilidade. Tem que fazer uma reformulação nos seus governos para dar essas respostas. Você tem uma questão disseminada de corrupção mundo afora, você tem demandas não sendo atendidas, você tem grupos sendo favorecidos ao extremo em detrimento do resto da sociedade. Tudo isso a sociedade mostra sua insatisfação e parte para aventuras autoritárias, porque é aquele que promete o extremo, já que a alternância não resolveu. Se a gente pegar especificamente na Argentina, eu ouvi outro dia um comentário que eu não concordei, de que o governo atual argentino ele perdeu a eleição por escolher o candidato errado. Não, ele perdeu a eleição, o candidato também foi errado, que aliás era o ministro da Fazenda, com uma inflação de 140% deixada no país. Mas não era só isso, não. Era porque o governo não estava funcionando, aquele governo não estava funcionando. Então o argentino já teve a direita com Macri, que também não resolveu os problemas, teve agora a esquerda, as alternâncias não resolveram. Ele vai para aquele que não propõe outro tipo de governo. Ele vai para aquele que quer romper todo o status quo constituído, todas as instituições que têm que ser permanentes. Então, há uma crise de atendimento das demandas da sociedade. Os governos não percebem. Aqui, em relação ao governo brasileiro, por exemplo, vocês vejam que saiu a última pesquisa em relação ao presidente Lula, que não foi boa. E não foi boa mesmo num cenário onde você está com redução de desemprego, onde você está com estabilidade econômica, a inflação caiu, os alimentos, inclusive, estão mais baratos. Por que não está? Porque você tem outras demandas. Você tem quase 50 mil assassinatos no país por ano. E não estão ligando para resolver isso. Então, veja só, você tem grandes demandas não sendo atendidas. Aí a sociedade parte para aventuras autoritárias. Eu acho que esta é a resposta mundo afora. Mais uma vez, mais descrença do que crença de fato, no que é apresentado por esses extremistas. Interessante. É isso, Sônia? Ou a gente pode liberar o professor aqui para ele aproveitar um pouco o sábado dele, senão a gente vai se estender aqui o dia todo. Vai, porque assim, a conversa com o professor Furriel é sempre tão, assim, interessante que Verdade. A gente fica a tarde inteira conversando, viu, professor? Então vai aproveitar o sábado do senhor. Muito obrigada pela entrevista e a gente chama o senhor sempre. A gente nunca vai desistir de ligar para o senhor
os nossos programas, porque o senhor destrincha a geopolítica como ninguém. Agradeço aí o convite, um bom final de semana para vocês e os ouvintes. Obrigada. Obrigada, professor.